eu acho que o choro não tem grandes espaços na televisão brasileira, porque não é uma música de moda, é uma música que ela já é uma música como se fosse uma pintura de uma Gioconda, assim, é uma coisa que já é clássico, né? Então, normalmente os gêneros que aparecem mais na televisão são os que estão mais ligados a uma moda de um momento, tem uma coisa cíclica que aí gêneros vão trocando assim de momentos, um fica um pouco mais em evidência, o outro fica um pouco menos. E o choro, como é uma música que já tem mais de 100 anos, 150 anos praticamente, ela acaba se tornando uma música mais de base, de cultura, né? Ela, claro que tem a necessidade de se manter comercialmente, porque tem músicos que trabalham com a música instrumental e com choro, mas por ser um gênero matriz, ele não está sujeito a essas variações de moda, então de alguma maneira ele sofre com isso, né? Ele poderia ser o contrário, por ele ser a base, ele teria que ser explorado, vamos dizer assim, positivamente, de uma maneira mais intensa pela televisão brasileira, mas acontece o oposto, ele por ter essa base, por não estar ligado a modas e tal, ele fica meio, vamos dizer assim, abandonado. Difícil falar sobre essa visibilidade do choro, se ela melhorou ou se ela piorou. O que eu vejo de melhor, vamos dizer assim, é o interesse dos jovens. Então eu vejo muita gente bem mais nova, hoje eu estou com 40 anos, então bem mais nova do que eu, de 15, de 16, 18 e tal, tocando o instrumento do choro, se interessando por Pixinguinha, sabe, se interessando por Ernesto Nazaré. Então isso aí seria o ponto positivo. Eu não sei o quanto isso é refletido em números, assim, na mídia em geral, mas de ver, como eu viajo muito pelo Brasil, estou sempre vendo o que está acontecendo, ou mesmo na internet, ali, procurando músico novo e tal, eu vejo que tem um interesse grande pela juventude. Então, isso eu acho que é positivo. Eu acho que eu prefiro olhar dessa maneira, sabendo que ainda é pouco o que precisa ser dado atenção para esse gênero choro do Brasil, mas só dos jovens se interessarem, de você ir num show e numa plateia estar, sabe, 50% da plateia de jovens, isso aí já dá uma alegria. O choro é recebido no exterior como os outros gêneros brasileiros. A música brasileira é muito querida fora do Brasil. A gente chega e realmente já foi pavimentada uma estrada por grandes artistas, então já existe uma fama de que a música brasileira é uma música que tem um conteúdo, que tem uma elaboração, que tem uma alegria, uma emoção muito grande, né? Então isso aí, quando eu chego, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, na França, é sempre uma recepção muito calorosa. O choro especificamente não é um gênero tão conhecido, né? O choro, por exemplo, a bossa nova é um gênero super conhecido, o próprio samba, né? Samba, todo mundo conhece samba. E quando a gente toca um choro, eu às vezes estou num show anunciando ali, fala, essa aqui, a música é a origem, é uma linda tradição aonde eu nasci, que é a tradição do choro, que é um gênero meio irmão mais velho, meio pai do samba. E as pessoas ficam assim, poxa, que bonito, se impressionam muito. Os músicos, agora mesmo, o ano passado eu fiz um disco chamado Mundo de Pixinguinha, onde eu tocava com músicos estrangeiros, do jazz especificamente, só temas do Pixinguinha, então a maioria deles não conhecia o Pixinguinha, e ficavam todos assim, eu me lembro da reação do Chucho Valdés, que é um pianista cubano, mestre lá em Cuba, e quando ele tocou o Lamentos do Pixinguinha, quando ele chegou na metade da primeira parte, ele parou, quis chorar assim, ele, não é possível, isso é divino, como é que um homem desse fazia uma música dessa naquela época e tal. Enfim, é um gênero que é muito bom, é muito querido, mas ainda precisa transpor mais barreiras e mais fronteiras por aí. Deve haver um olhar profissional para se abrir mais espaços na mídia, né? Porque o choro, ele tem essa coisa do fundo de quintal, tem essa coisa familiar, né? Da roda de choro informal,
né? E a roda de choro informal, ela não vai para a mídia, porque ninguém que está na roda de choro quer ir para a mídia. Cada um quer tomar a sua cerveja e ficar quieto lá, né? Tem esse ponto, né? E a partir do momento que dá um caráter profissional, em que existem os músicos trabalhando ali, sabe? Às vezes são músicos também que são ligados a outros gêneros e acabam tocando outros gêneros porque veem que é importante conhecer outros gêneros, eles não são radicais só do choro. Então, acho que essa coisa dos documentários, né? Você fazer documentários, criar programas em que você mostre o elo do choro com as outras músicas brasileiras. Eu acho que não é uma coisa de isolar e mostrar só existe o choro, é pelo contrário, é mostrar o quanto o choro faz parte da cultura. Por exemplo, você vai no Nordeste, para mim o frevo e o forró é uma espécie de choro que foi desenvolvido da maneira como eles tocam, como o acordeon de lá toca, sabe? Então, no Brasil, você vai... semana passada mesmo eu estive em Belém, tem um grande bandolinista lá que é o Adamor, ele tem um tipo de choro que é do norte, você vê que tem aquela coisa amazônica, assim. Então, eu acho que fazer esses documentários, criar programas em que gere união e mostre o elo que existe entre as músicas brasileiras e o choro. O que eu falei no começo é dar a importância que a música realmente tem, que ela não é só uma música de moda, ela é uma música que já tem, ela já foi moda, já deixou de ser moda, depois voltou a ser, depois deixou de ser, ou seja, ela é a base da nossa cultura. Então, acho que criar novos programas, documentários, festivais, né? Eu acho que tudo isso chama a atenção da mídia. O que pode ser feito para o choro ter mais espaço na televisão, eu acho que criar programas, como eu falei aqui agora, em que mostre, por exemplo, por que o choro virou samba, ou por que o samba virou choro, qual a característica comum do choro com o jazz, por exemplo. Se pode fazer um baile de choro onde as pessoas dançam o chorinho, ou o choro pode também chegar e tocar num teatro municipal com uma orquestra, sabe? Mostrar que o choro ele dialoga com vários outros gêneros brasileiros e com outras culturas também do mundo, né? Como eu falei aqui, o jazz. E eu acho legal também, por exemplo, num conjunto de choro, se adotar um contrabaixo acústico, por exemplo. Eu acho que ele dá um tamanho de frequência que aí chega mais próximo das outras coisas que rolam, porque existe uma diferença, eu acho, de sonoridade, né? Quando você ouve um regional de choro que foi feito inicialmente para ser tocado dentro de casa, e quando você coloca num palco grande, por exemplo. Então, ter boa sonorização, sabe, é fundamental. Os eventos de choro que tenham bons sons, sabe, que os instrumentistas se preocupem com um bom instrumento, com uma boa captação, para quando o som for para a televisão, por exemplo, ir um som bonito, sabe. Acho que são coisinhas assim que, somadas, com certeza vão ajudar a abrir mais o espaço para o choro aí na televisão e no mundo todo.